Olá, ouvintes da Web Rádio Agir, cursista do curso de extensão sobre dengue. Estamos hoje aqui na Universidade Estadual do Ceará com mais uma web aula, hoje tratando do tema Vigilância Epidemiológica do Dengue. Você que está ligado aí nessa web aula através do programa Em Sintonia com a Saúde, na Web Rádio Agir, você pode participar fazendo perguntas através do nosso MSN, juventude@agir.com.br, e também pode concorrer a um prêmio, a um livro chamado A Outra Margem, respondendo a pergunta dessa nossa web aula. A pergunta é: qual o nome do mosquito transmissor do dengue? Você responde pelo nosso MSN ou pelo mural do nosso site, né? E no final do programa você concorrerá ao livro, que é A Outra Margem, Filosofia, Teorias de Enfermagem e Cuidado Humano, uma produção do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. E hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios, né, mais um profissional especializado no trabalho com a dengue, na Secretaria de Saúde do Estado, e vamos tratar da vigilância epidemiológica do dengue. Portanto, vamos começar a nossa entrevista com o biólogo Dr. Luciano Pamplona, da Secretaria de Saúde. Olá, Dr. Luciano. Olá. Nós gostaríamos de saber um pouco quem é você. Você podia se apresentar para o nosso ouvinte cursista? Sou biólogo, como foi colocado, por sinal egresso dessa universidade. Sou formado pela Universidade Estadual do Ceará, na primeira turma do curso de Ciências Biológicas. Depois da graduação, já como bolsista de CNPq, já desde essa época trabalhando na linha de pesquisa com dengue, fiz uma especialização em vigilância epidemiológica com o tema dengue. Depois mestrado em saúde pública, com concentração na área de epidemiologia, também na área de avaliação e controle do dengue. E agora sou aluno de doutorado pela Universidade Federal, mais uma vez com a temática de pesquisa dengue. É isso aí, ouvintes da web aula, hoje tratando do dengue através da Web Rádio Agir. Você pode participar desse programa concorrendo ao livro A Outra Margem, respondendo qual o nome do mosquito transmissor do dengue. Você respondendo no final do programa, você concorre ao livro. E nós estamos hoje debatendo a vigilância epidemiológica, como vimos no nosso entrevistado, tem bastante conhecimento para nos oferecer aqui em relação ao tema. Então nós vamos começar, já que essa nossa web aula ela é direcionada aos cursistas dos 10 municípios que fazem parte desse projeto de extensão, que é Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Ocara, Pindoretama, Cascavel, Aquirá, Eusébio, Itaitinga e Fortaleza. E nós queríamos informar os cursistas que a sequência da web aula hoje é você entrar no nosso mural e responder a pergunta âncora: qual o nome do mosquito transmissor do dengue? Você respondendo, você tem a sua frequência dessa web aula como parte do projeto de extensão sobre a prevenção do dengue. Então, doutor Luciano, nós gostaríamos de saber, para o nosso público de uma forma geral, que também essa aula, web aula, é aberta para outras pessoas, para os ouvintes da Web Rádio Agir, o que é o dengue ou o que é a dengue? Na verdade, a definição que a gente ouve, que a maioria das pessoas ouve quando busca o médico, quando busca assistência médica, é de que você está com a virose. E realmente os profissionais de saúde têm razão. Dengue é uma virose, como tantas outras, mas em alguns aspectos é uma virose que se manifesta de uma forma diferente. É no mínimo uma virose curiosa, que mata 20 pessoas por ano no Ceará. Então não é uma virose tão comum. O termo virose está muito relacionado para as pessoas com uma doença banal comum autolimitada. Dengue é um pouco diferente sobre esse aspecto. E essa virose, que é o dengue, ele começa a complicar baseado principalmente em dois aspectos que a gente tem no conhecimento natural. Para toda doença que a gente tem na vida, se o meu sistema imunológico está debilitado, essa doença vai se apresentar de uma forma mais grave ou ter uma complicação maior. No dengue, isso é o contrário. Então, dengue, quanto melhor o meu sistema imunológico, mais grave é a minha reação, melhor a minha reação, mais grave vai ser o meu caso. Então, isso começa a complicar um pouco na cabeça das pessoas. Outro aspecto bem prático da vida do cotidiano das pessoas, que também complica em relação ao dengue, é em relação à nutrição. Uma mãe tem 5, 6 filhos, alguns muito bem nutridos, outros já um pouco mais mal alimentados, mal nutridos. Teoricamente, toda doença que a gente tem, mais uma vez, a sintomatologia vai ser mais grave naquelas crianças, naquela população menos nutrida.
mais uma vez o dengue contraria isso. Dengue é uma doença grave naquelas pessoas de sistema imunológico extremamente eficiente e pessoas muito bem nutridas e alimentadas. Então, principalmente esses dois aspectos dificultam na cabeça das pessoas. Para completar essa virose diferente que é a dengue, toda doença que a gente tem, o principal sintoma, o mais comum é febre. E aí as pessoas têm as viroses comuns, 2, 3 dias de febre, passa a febre, a gente tem a impressão de que está realmente bom. Isso acontece na maior parte das vezes. E mais uma vez, dengue contraria isso. Todos os casos de dengue que complicam, só complicam depois que passa a febre. Então essas três características, de uma pessoa bem nutrida, o sistema imunológico bom e depois que passa a febre, isso é completamente diferente das duas patologias que a gente conhece, que a gente convive enquanto população. Então só esses três fatores já começam a justificar por que dengue é uma doença tão diferente. Ok. E nós gostaríamos de dizer aos cursistas que estão nos ouvindo agora que podem fazer as perguntas pelo mural do site ou mesmo pelo nosso MSN, juventude@agi.com.br, e participar dessa web aula tão importante para a prevenção e a promoção da saúde das pessoas que estão nesses municípios citados anteriormente. Doutor Luciano, você falou do conceito, esclareceu a questão do que é a dengue, e para os nossos ouvintes e cursistas que estão agora ligados na web aula, como se transmite e quais as maneiras de se prevenir desse problema tão sério de saúde pública em nosso país? A doença é transmitida única e exclusivamente pela picada do mosquito, e aí o Aedes aegypti, o transmissor, estou ajudando aqui para responder a pergunta âncora. Então a única forma de contrair a doença é através da picada do mosquito Aedes aegypti. Algumas peculiaridades é que, na verdade, só a fêmea do mosquito é que transmite a doença. Porque só a fêmea que pica a gente. O macho não precisa. Ele se alimenta só de seiva. A fêmea do Aedes aegypti, ela precisa picar as pessoas, porque ela precisa do sangue, na verdade, para se alimentar. Por conta de uma proteína que a gente tem no sangue, vai viabilizar a maturação dos ovos dela. Então ela pica as pessoas não para transmitir a doença, mas para se alimentar, para garantir a perpetuação da espécie dela. E um mosquito estando infectado, uma fêmea, ele só pode transmitir dengue se ele estiver infectado. E ele se infecta basicamente de duas formas. Ou picando uma pessoa no período de viremia, naquele período do início da febre que a gente está com os vírus circulantes no sangue. O mosquito pica essa pessoa, ele vai adquirir esse vírus e pode passar para outras pessoas. Ou existe a possibilidade de esse mosquito já nascer infectado, que é o que a gente conhece como transmissão transovariana. Uma fêmea infectada de Aedes aegypti coloca os ovos, e uma parte desses mosquitos que vão nascer já vão nascer contaminados. A literatura internacional já tem esse conhecimento, já tem essa comprovação. A única lacuna de conhecimento nessa área ainda hoje é que, na verdade, nós não sabemos qual é o percentual de mosquitos, filhos de uma mãe infectada, que vão nascer já contaminados. Nessa área de pesquisa, existem vários grupos no Brasil, um deles é aqui da própria Universidade Estadual, que é coordenado pela professora Isabel Florindo. Tem um grupo de pesquisa de dengue aqui da UES, que está tentando quantificar essa transmissão transovariana. Muito bem. É isso aí, ouvintes do programa Em Sintonia com a Saúde. Hoje uma edição especial dentro do curso de extensão sobre dengue, através do nosso laboratório LAPRAX, com a PROEX. Estamos hoje com essa aula, digamos, magistral e muito bem programada com o Dr. Luciano Pamplona, que é biólogo da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Nós gostaríamos agora de dizer aos cursistas que podem responder a pergunta ampla, qual o nome do mosquito transmissor do dengue, ou da dengue, e aos ouvintes também, porque essa aula é aberta aos cursistas e aos nossos internautas e ouvintes da Web Rádio Agi. Nós vamos agora de música, vamos mandar essa música para todos os ouvintes, e para todos os enfermeiros e enfermeiras cursistas dos municípios de Horizonte, Pacaju, Chorozinho, Ocara, Pindoretama, Cascavel, Aquiraz, Eusébio, Itaitinga e Fortaleza. A música é Oceano, de Djavan, vai para todos os nossos cursistas e para todos os nossos também ouvintes da nossa web Rádio Agi, a sua rádio jovem na internet.